Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Se você não me conhece, o meu nome é Elisa, eu sou psiquiatra com especialização em psicoterapia e aqui nesse canal eu trago saúde mental de maneira prática para você aplicar no seu dia a dia. Os temas que eu trago aqui no canal, eles vão desde a psiquiatria clínica até algumas reflexões que eu faço ao longo da minha semana ou com os pacientes no consultório. Então, se você se interessa por esse tipo de conversa, esse canal é para você. Então já se inscreve aqui para receber todos os conteúdos em primeira mão. A reflexão que eu quero fazer com vocês aqui hoje é a seguinte: será que o tempo realmente está passando mais rápido? Será que o mundo está mesmo tão corrido assim? Ou será que é a sua mente que simplesmente não para? Você já teve essa sensação que sua vida está simplesmente sempre acelerada? Como se você tivesse o tempo todo correndo, mesmo sem saber para onde exatamente você está indo. Você acorda e já pega o celular, sai de casa respondendo uma mensagem ou ouvindo o áudio que te mandaram de madrugada, resolvendo o que vai dando ali pelo caminho. E mesmo quando as tarefas diminuem, as coisas começam a diminuir o ritmo, a sua mente continua girando e girando como se ela não soubesse a hora de parar. E por isso que a gente costuma pensar que o mundo tá rápido demais, né? Mas e se o ritmo lá fora não for o verdadeiro vilão? E se o mundo que realmente tá tão acelerado for esse mundo aqui de dentro? E é por isso que hoje eu quero te convidar a uma reflexão que pode mudar a maneira como você enxerga o dia a dia e a sua rotina, sobre o que de fato significa estar ocupado e o que isso diz sobre o nosso estado mental. Muitas vezes a gente acredita que a nossa mente e o mundo lá fora são coisas totalmente separadas, como se o que acontece lá fora estivesse totalmente desconectado do que a gente sente aqui dentro. Mas não é bem assim. Você já reparou que quando você está muito ansioso, tudo parece muito mais urgente? Ou quando você está vivendo aquele momento de paz interior, até o trânsito lá fora parece estar menos caótico? Isso acontece porque a nossa percepção de mundo externo é profundamente influenciada pelo nosso estado interno. Aquilo que a nossa mente foca se torna o nosso mundo. Eu vou te dar um exemplo que ilustra um pouco isso, e foi um exemplo que me veio aleatório na cabeça. Uma amiga, uma vez, estava muito preocupada com a possibilidade dela estar grávida. A gente era bem mais nova e seria uma gravidez totalmente fora do planejado. E frente a essa incerteza, esse medo dessa possibilidade, ela só conseguia pensar sobre isso. E eu lembro direitinho dela me falando: Lisa, eu vejo grávida em toda parte. Parece que é um sinal para me mostrar que eu tô grávida. E ela falava: eu acho que eu nunca vi tanta grávida assim na rua. E o que eu quero te levar a refletir com esse exemplo? O mundo não mudou. Não tinham mais grávidas porque ela estava com medo de estar grávida. O que mudou verdadeiramente foi o olhar dela para o mundo. Porque a nossa mente, ela molda a nossa realidade. A gente tende a achar que a gente está vendo o mundo como ele é. Mas, na verdade, a gente só está vendo uma parte dele. A parte onde a nossa atenção está concentrada. E isso vale para tudo. Quando estamos obcecados por produtividade, tudo acaba virando uma tarefa. Quando estamos nos sentindo inseguro, tudo vira uma ameaça. Quando estamos com muito medo de parar, tudo que é pausa parece perda de tempo. Mas será que estar ocupado o tempo todo realmente é um sinal de produtividade? A gente tem vivido em um tempo em que estar ocupado demais virou um status. Mas eu tendo a acreditar que toda essa ocupação em excesso tende a esconder algo muito mais profundo. Tende a surgir por uma necessidade de tampar um vazio que está em algum lugar, que muitas vezes esconde um medo e uma dificuldade de estar em contato com a própria mente. Todo esse movimento externo acaba trazendo uma inquietude na mente que acaba por gerar mais movimento. E isso acaba trazendo mais tarefas, mais compromissos, mais justificativa para estar correndo ainda mais contra o tempo. E aí, mesmo quando o mundo lá fora desacelera,
a gente continua correndo por dentro. E talvez você já tenha sentido isso, naquele dia em que você tirou o dia inteiro de folga e ao final continuava se sentindo exausto. Ou aquele dia que você foi para um lugar maravilhoso e mesmo assim não conseguiu relaxar e se desligar. Isso acontece porque descansar verdadeiramente não é só uma pausa para o corpo, é também a possibilidade de oferecer uma pausa para a mente. Às vezes, o que a gente mais precisa não é uma nova organização da agenda, mas sim ter a coragem de mudar o foco da nossa atenção. E hoje eu quero te convidar a, junto comigo, começar a de fato desacelerar por dentro. E isso não vai nos exigir grandes mudanças na vida. Pode sim começar com pequenas escolhas com consciência, como a atitude de respirar fundo antes de responder uma mensagem, caminhar por aí sem fones de ouvido, apenas prestando atenção no que está ao seu redor, deixar um espaço entre uma tarefa e outra. A agenda não precisa ser tão milimetricamente organizada. E observar os próprios pensamentos sem necessariamente precisar resolvê-los de imediato. São essas pequenas pausas que abrem espaço para a mente repousar. E quando a nossa mente repousa, o mundo muda de cor. Porque o mundo ao seu redor pode continuar o mesmo, com trânsito, prazos, imprevistos e incertezas. Mas a forma como a gente vive esse mundo depende do nosso estado de mente. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, faça uma pausa e se pergunte: é o mundo que realmente está corrido? Ou é minha mente que está pedindo um pouco de silêncio? E muito provavelmente a sua resposta não vai vir de fora. Ela pode estar bem aí dentro, esperando um momento para ser ouvida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também vive nessa correria interna. E se você quiser continuar refletindo sobre saúde mental, sobre escolhas e pausas que fazem sentido, não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.